Guerra e Paz, Germano, boa noite. Olá, Pedro, boa noite. Começamos pela novidade do dia na Casa Branca, a demissão da Procuradora-Geral Pam Bondi. Tinha sido uma escolha pessoal do próprio Donald Trump, agora sai despedida também por Trump, que não terá gostado da forma como o caso Epstein tem sido tratado pelo Departamento de Justiça. O que é que correu tão mal para ter levado este desfecho? Bom, antes do mais, tirar daqui uma conclusão. Não chega a ser muito, mas mesmo muito próxima do Presidente para sobreviver à imprevisibilidade de Trump. Um dos momentos mais baixos, e já houve muitos, desta presidência de Trump 2.0, eu na altura lembro até de ter dito que talvez tenha sido o único momento em que alguém foi pior que o Presidente na própria administração, foi quando Pam Bondi, há umas semanas, 2, 3 talvez, respondeu no Congresso americano e teve um comportamento absolutamente inacreditável, não respondendo diretamente aos congressistas, estamos a vê-la, respondendo com ataques pessoais, dizendo não respondendo às questões Epstein e recusando-se a, enfim, pedir desculpa às vítimas que estavam e às famílias delas que estavam atrás dela na sala, respondendo e repetindo uma frase que é o Dow Jones está nos 50 mil pontos, como se isso tivesse a ver com e fosse, enfim, critério para alguma coisa. Ora, aparentemente Trump diz que numa publicação em que a elogia, agradeceu o trabalho, diz que gosta muito dela, mas disse que era tempo dela mudar de função, deixou em aberto que iria para outra função. Na publicação fala em alguma área privada, fala-se também que ela pode vir a ser nomeada por Trump como juíza. A verdade é que não terá, dentro do que foi o caso Epstein, sido demasiado, enfim, forte na defesa do Presidente. Por outro lado, há indicações que Trump esperava que ela atacasse como Procuradora-Geral dos Estados Unidos mais os adversários políticos. E fica, de facto, essa conclusão, é que mesmo aquela que possivelmente seria a pessoa mais próxima do Presidente não chega para poder sobreviver à imprevisibilidade de Trump. Porque é que Trump faz para lá disto tudo, Pedro? Deixa-me só arriscar uma análise mais subjetiva, mas do momento. Se há um mês e tal Trump avança para a guerra contra o Irão de forma inesperada e para divergir de problemas internos e de incapacidade de os resolver, a incapacidade atual do Presidente Trump de se livrar do problema Irão que ele criou e de acabar a guerra numa saída mostrando os objetivos alcançados, possivelmente faz com que neste momento tenha interesse em que haja questões internas que sejam mais dominantes. E esta demissão pode ter sido apenas a primeira de outras que podem vir a surgir já nos próximos dias. E quais são essas outras que podem surgir já nos próximos dias da lista de dispensas de Trump? Olha, ainda dentro de alguma imprevisibilidade, mas nas últimas horas começou a correr e em alguns meios mais fidedignos, já está, aliás, em alguns sites e mídia norte-americanos e depois citados por imprensa internacional, que Tulsi Gabbard, a diretora da National Intelligence, pode ser a próxima. E até te diria, no quadro atual, que faria mais sentido a demissão de Gabbard do que propriamente de Bondi. Porquê? Porque Tulsi Gabbard, ela, uma ex-democrata, ex-candidata presidencial democrata em 2019, mas ela própria, nos últimos anos, bastante próxima do Presidente, significa na administração quem perdeu a via de não querer, de forma alguma, uma guerra contra o Irão. Mas, dentro de um certo conspiracionismo que começa a correr naquela área, em que claramente os meios MAGA estão divididos entre quem achou que Trump saiu, enfim, foi atrás dos interesses israelitas, e há meios MAGA que não querem Israel a mandar na administração americana. Tulsi Gabbard significaria uma via que alguns consideram antissemita na administração. Por outro lado, também é próxima de uma das pessoas, da primeira demissão que houve desde a guerra do Irão, Joe Kent, antigo diretor de contra-terrorismo, que era subordinado de Gabbard e próxima, e aparentemente, de acordo com notícias que saíram nas últimas horas, Trump terá perguntado aos seus conselheiros o que é preciso fazer para demitir a diretora da National Intelligence. E ainda, vamos ver se também se confirma, surge a indicação que Pete Hegseth, chefe do Pentágono, o secretário da Guerra, como ele diz, poderá querer demitir o Chief of Staff do Exército, Randy George. Vamos ver, podemos estar apenas a começar, depois da demissão de Pam Bondi, a começar uma série de demissões relevantes na administração, numa espécie de purga de algo que acontece às vezes na história, Pedro, que é quando os líderes não têm soluções e se mostram fracos para as suas funções, Trump e Hegseth, o que é que fazem?
culpam os seus subordinados. Vamos aguardar por notícias relativas a essa purga na Casa Branca e também no Pentágono nas próximas horas, certamente. Quanto à guerra propriamente dita, os Estados Unidos atingiram hoje no Irão uma ponte bastante importante, é um viaduto mais alto do país, julgo, da autoestrada que liga duas cidades também das maiores do Irão, Teherão, a capital, à cidade de Karaj. É uma via rápida de extrema importância, muito usada entre estes dois grandes centros populacionais, sendo que a imagem da ponte a ser atingida, e estamos a vê-la, foi publicada nas redes sociais de Donald Trump, e isto tem jeito de ultimato. O que é que esta publicação revela sobre o atual estado de espírito do presidente americano? Revela que há falta de uma capacidade de chegar a um acordo ou de uma saída mostrando que conseguiu os seus objetivos. Trump quer sinalizar que está disposto a usar a força para levar o Irão a aceitar o que Trump considera que ainda não foi aceito. As imagens são bastante significativas e houve 8 mortos decorrentes desta destruição desta ponte. A estrada que vemos, a estrada chamada B1, que liga então, relativamente próximo de Teherão, liga a uma outra cidade, Karaj, como bem referiste. Sabemos, Pedro, que já há vários dias, 33 ou 34, que americanos e israelitas fazem ações destruidoras no Irão, mas esta é uma das situações de maior gravidade em número de mortes civis, naturalmente, que não se compara com a situação absolutamente diferente e repito, como disse nesse dia, não intencional, mas gravíssima, do que se passou na escola e que matou 175 meninas. Estamos no fim de semana da Páscoa, hoje já houve celebração na Casa Branca, em que Donald Trump voltou aos seus momentos, e tem sido alguns, de stand-up comedy. Gozou com Keir Starmer, gozou com Emmanuel Macron, foi de resto muito indelicado com o presidente francês, e voltou desse mesmo jeito irónico a criticar os seus aliados da NATO por não se terem juntado à operação militar contra o Irão. Mas Macron, Germano, já lhe tinha respondido ao dizer o que pensa sobre uma reabertura à força do Estreito de Hormuz. Sim, vamos por partes. Estes dois homens que aqui vemos e que, enfim, as voltas da política e da história, Macron está a terminar o seu segundo mandato no início do primeiro mandato, ainda apanhou com o primeiro mandato de Trump e agora está no filme, mesmo no fim do mandato, a levar com o início do segundo mandato de Trump, que entretanto voltou e saiu e voltou da Casa Branca. E embora tenham tido momentos de alguma proximidade, as relações neste momento estão, no fundo, perante o comportamento absolutamente inacreditável de Trump. É mais um momento em que a pessoa tem que parar um pouco, deixar de apenas encolher os ombros e tentar perceber o que é o Presidente dos Estados Unidos ter-se referido ao Presidente da França nos moldes que eu te vou dizer. Disse que também não é para levar muito a sério e dar muita importância ao que diz o Presidente da França, porque ele ainda está a recuperar de quando a mulher dele lhe bateu e lhe tratou mal, aproveitando aquela situação de há uns tempos que se viu e que nunca foi totalmente esclarecida, num avião, à chegada numa visita de Estado, em que se vê realmente por microsegundos, aparentemente parece, nunca foi explicado, Macron a acabar de ter tido uma situação de desentendimento com a sua mulher. Que se isso fosse um tema relevante no momento atual, a falta brutal de sentido de Estado, que é recuperar esse momento e incluí-lo numa espécie de retaliação, de ressabiamento pelo facto da França não se juntar ao esforço americano nesta questão e não se juntar, nomeadamente, à questão de Hormuz. Macron, como bem disseste, já respondeu, disse que uma operação em Hormuz militar seria pouco realista. A França vai pontuar caso a caso, vai analisar caso a caso possível ou não a utilização americana das suas bases nesta questão e do seu espaço aéreo também. E a verdade é que é mais um exemplo, foi uma espécie de follow-up do que se passou ontem, quando Trump recolocou a questão da NATO, da suposta fraqueza da NATO, da suposta inutilidade da NATO, da suposta ingratidão dos aliados da NATO em relação aos americanos e do interesse e da vontade de Trump em sair da NATO. Como ontem aqui expliquei, Trump não vai conseguir, mesmo que quisesse, retirar os Estados Unidos da NATO. Desde 2023, no penúltimo ano de Biden, e na sequência de uma lei aprovada no Congresso, na sequência também de alguma discussão, democratas e republicanos
desde que no primeiro mandato de Trump lançou a questão, isso foi blindado pelo Congresso. É preciso 2/3 no Congresso para que os Estados Unidos saiam da NATO. Trump não vai ter esses 2/3. Daqui a meses até pode perder a maioria no Congresso. De todo modo, claro que é relevante que um presidente que ainda tem 3 anos de funções na Casa Branca ache isso. E, portanto, mesmo que não possa oficialmente retirar os Estados Unidos da NATO, se o desfinanciar, se descomprometer, se distanciar da NATO, sim, isso vai ser uma grande revolução na Aliança Atlântica. E nesse sentido, eu acho que Macron faz bem em desta vez não ter pejo em dizer o que acha relativamente às discordâncias, do mesmo modo que Starmer foi ontem, como ontem explicámos, muito relevante e muito assertivo a dizer que é tempo de Reino Unido e União Europeia terem uma cooperação estreita e é tempo de perceber que o Reino Unido não quer esta guerra, não deixará ser arrastado para essa guerra porque não é do seu interesse nacional. Portugal parece estar a ficar, em termos europeus, cada vez mais isolado na permissão para o uso da base das lajes, porque, como acabaste de dizer, agora é a própria França que pode vir a impor restrições aos aviões militares dos Estados Unidos, e a Áustria, que decidiu ter uma posição semelhante à de Espanha. É verdade, a Áustria alegou uma coisa que sabemos que é verdade, e que também, curiosamente, noutro âmbito, percebemos no início da guerra russa da Ucrânia, que a Áustria, embora país da União Europeia e da NATO, sempre teve uma certa neutralidade e reservou uma certa neutralidade, alegou-a hoje para não permitir o sobrevoo de aviões militares norte-americanos no espaço aéreo austríaco nesta questão. É relevante porque não era talvez o país que estivéssemos mais à espera que pudesse fazer isso. E França, como acabaste de dizer. No caso português, volto a dizer, o mais fácil é dizer que devemos ter esta posição. O mais realista também é percebermos que temos uma aliança marítima, atlântica, com os Estados Unidos, que outros países continentais europeus não têm dessa maneira. E, portanto, nós temos uma espécie de exceção. Somos muito mais pequenos que Espanha, que Itália, que França, em termos económicos, em termos de poderio político, e, geograficamente, estamos muito mais ligados aos Estados Unidos. Isso faz com que seja tranquilo e confortável vermos os chamados drones assassinos, 20 metros de comprimento e 10 de altura, aterrarem nas lajes e serem reabastecidos e até eventualmente programados para depois irem para a Jordânia e eventualmente, vou simplificar, matarem pessoas no Irão. Claro que não é confortável. O que é que devemos, por causa disso, ter um problema sério com os Estados Unidos e com isso pôr, por exemplo, em causa a própria soberania dos Açores? Acho que não seria suficiente. Não vale a pena, não é? E deixa-me só concluir só para dizer o seguinte, e vou-te ser franco, não sinto, por parte até dos partidos políticos na Assembleia, vontade de levantar seriamente esta questão. Uma coisa é atirar uma outra crítica ao Ministro Paulo Rangel, outra coisa é discutir isto de forma séria. E depois, como dizíamos aqui no outro dia, falta também uma posição conjunta e oficial de toda a União Europeia, algo que não existiu até ao momento. Vamos falar das manobras militares propriamente ditas, porque o Irão continua a ter capacidade para lançar vagas sucessivas de mísseis sobre Israel e os países vizinhos. Hoje voltou a acontecer, esta noite, exatamente, com impactos diretos nos arredores de Tel Aviv. Por seu lado, Israel diz ter atacado os grandes centros de comando militar do Irão. Que instalações são estas que a aviação israelita diz ter destruído? Bom, são objetivos que também estavam nos 4 pilares que ontem Donald Trump tinha referido e que Israel está também a assumir. São centros de comando militar centrais relacionados com a Guarda Revolucionária Iraniana. A Guarda Revolucionária Iraniana, essa que está a cumprir a ameaça que tinha lançado nos últimos 2 dias relativamente ao ataque aos data centers. Hoje no Bahrein a questão da Amazon e, nas últimas horas, no Dubai, da Oracle. E, portanto, obrigado. E, portanto, isto revela alguma credibilidade entre a ameaça anunciada e depois a concretização. Há quem leia, nomeadamente países do Golfo, enquanto se mantiver esse tipo de ameaça,
é então que israelitas e americanos continuem este tipo de ataques aos comandos militares da Guarda Revolucionária Iraniana. O problema é que, entretanto, as coisas não se resolvem e esta guerra pode, ao contrário do que disse ontem Trump, que se atreveu a calendarizar um fim para ela, ao contrário, esta guerra pode até eternizar-se. Desta noite há notícias também, ainda não confirmadas, mas de ataques diretos, tanto na base militar dos norte-americanos em Bagdade, como na outra que os militares norte-americanos têm também, mas no Kuwait. Vamos recuar, Germano, ao discurso de Donald Trump ontem na Casa Branca. A dada altura, o presidente americano fala de Israel e diz que se ele, Trump, não tivesse saído do acordo nuclear com o Irão, feito anteriormente por Obama, já não haveria, nesta altura, Estado hebraico. Não é fácil avaliar esta afirmação de Trump, pois não? Eu acho-a ridícula, vou ser franco, acho-a simplesmente ridícula. Acho que uma afirmação dessas acaba por, enfim, eu não digo legitimar, mas dar gás às teses, que eu também não acho que sejam assim tão simplistas, essa explicação, de que Trump está ao serviço de Netanyahu nesta guerra. E às teses de se isto é uma questão entre sionismo ou antissemitismo, de alas do MAGA, e que Trump acabou por escolher a via sionista. Porque a afirmação não faz sentido, vou-te ser franco. A afirmação não faz sentido. Ou seja, olhando para o que aconteceu desde 2015, acordo nuclear Obama-Rouhani, Kerry-Javad Zarif, que basicamente teve como equação o Irão aceitou parar com o seu programa nuclear ao nível do enriquecimento de urânio com os níveis que pudessem chegar a ter armas nucleares, mas não, e a troco, levantamento de sanções, algum alívio dessa questão, monitorização desse programa que continuou, ou seja, o Irão manteve sempre a ideia de que reivindicou sempre o direito de manter um programa nuclear. Portanto, quem ataca o acordo nuclear Obama, que eu volto a dizer, não é só Obama, é também Rússia, potências europeias. Quem ataca esse acordo diz que, no fundo, foi um relaxamento do Irão, também ao nível das sanções, e permitiu que o Irão ganhasse tempo para depois fazer uma coisa mais agressiva. É um pouco a tese de Trump e Netanyahu. Bom, a verdade é que nesses anos houve uma monitorização e, uma vez mostrei estes gráficos, os pontos de urânio mantiveram-se em níveis que não eram, estiveram muito longe ainda de poderem chegar à bomba e a armas nucleares. Quando houve a saída americana em 2018, o que aconteceu foi que os Estados Unidos deixaram poder monitorizar os iranianos e, naturalmente, o que aconteceu é que os iranianos aproveitaram e nos anos a seguir foram enriquecendo e foram também fazendo outra coisa que às vezes nos esquecemos, que é um país que estava no acordo e que, entretanto, se tornou agressor na Europa e parceiro militar do Irão, a Rússia, ajudou também o Irão nesse aspecto com transferência tecnológica. E, portanto, não é como Trump disse, não é por ter havido acordo nuclear que Israel podia estar em risco. O facto de ele ter tirado os Estados Unidos do acordo nuclear é que permitiu que o Irão se aumentasse e se aproximasse de valores que pudessem chegar a essas armas nucleares. E, portanto, eu acho essa tirada de Trump simplesmente ridícula e que apenas serve para não só confundir, como, de algum modo, autossustentar uma ação que cada vez mais, olhando para trás, não faz grande sentido. Eu só dou este exemplo muito rápido e muito concreto. 4 dias antes do início da guerra ao Irão, Donald Trump fez o seu Estado da União. Quase não se referiu à questão do Irão. Quase não se referiu à questão do Irão. E noutros casos, nomeadamente a questão do Iraque, houve, embora baseado numa mentira e com muita gente a contestar, houve um processo de argumentação e de sustentação para se ir fazer o ataque ao Iraque que demorou semanas e meses e foi complexo. Nada disso aconteceu dessa vez. E, portanto, não só não é verdade que isto foi uma forma de proteger os interesses americanos e israelitas, como foi uma ação que não foi devidamente sustentada, por muito que pudéssemos estar contra, mas pelo menos via uma sustentação para ela. Não aconteceu.